O fato de ser um bioma diverso faz da Amazônia um lar para muitas Amazônias, com porções que se diferem entre si em razão de características próprias. As árvores da faixa sul do ecossistema amazônico, por exemplo, são mais vulneráveis à seca e, portanto, mais propensas a morrer. A conclusão é de um estudo assinado por 80 pesquisadores de instituições brasileiras e estrangeiras. O avanço das possibilidades de seca na Amazônia, uma região de clima equatorial e com muitas chuvas, tem origem da interferência humana no meio ambiente. As queimadas e o desmatamento mudam a configuração do solo e os impactos são refletidos na saúde das árvores e também no regime de chuvas da região. E dentre as características da região, as principais características, do estado do Pará e do Amazonas é uma sazonalidade na redução da precipitação estabelecida após os meses de junho, que pode ir até o mês de novembro, enquanto na região ao norte do Mato Grosso as taxas de precipitação elas ficam abaixo de 100 milímetros entre os meses de abril e até setembro, mas pode chegar a 0 milímetro de chuva média mensal em grande parte desse período. E essa sazonalidade de regime de precipitação geralmente tem como resposta uma vegetação que está adaptada com esse ambiente, principalmente nas zonas de transição de cerrado e floresta densa dentro do bioma amazônico. Porém, com os extremos de seca, essa adaptação não está sendo suficiente em alguns momentos de seca extrema, com eventos extremos climáticos, e gerando a mortalidade das árvores mais altas, que também onde estão os maiores estoques de biomassa na vegetação, que é o leste da bacia amazônica. Os solos como a caracterização dessa região, os solos dessas regiões, elas são altamente intemperizados e profundos. Então eles são, se for comparar em relação à região a oeste da Amazônia, essa região apresenta uma estrutura física com mais granulometria voltada para as areias. Então, e menos cátions trocáveis, a fertilidade do solo é mais baixa. Essa sazonalidade do regime de precipitação de chuva geralmente tem como resposta uma vegetação que está adaptada com esse ambiente, principalmente nas zonas de transição de cerrado e floresta mais densa dentro do bioma amazônico. Porém, com os extremos de seca, essa adaptação não está sendo suficiente em alguns períodos, gerando a mortalidade das árvores mais altas e também de árvores em locais com maiores estoques de biomassa na vegetação, como na região leste da bacia amazônica. Atualmente, as regiões ao sul do Pará, o norte do Mato Grosso e o sul do Amazonas vêm se tornando mais vulneráveis devido às atividades humanas de ocupação dessas áreas sem planejamento, o desmatamento das regiões, somando-se aos extremos climáticos e a fisiologia de adaptação das espécies de vegetação ao déficit hídrico e comprimento das secas. A seca é um período seco prolongado do ciclo climático natural, que pode ocorrer em qualquer parte do mundo. Porém, quando elas se tornam mais recorrentes, intensas, prolongadas, as espécies mais sensíveis podem sentir os impactos da indisponibilidade da água, gerando mortalidade dos tecidos e células mais sensíveis, das trocas gasosas e do equilíbrio osmótico das células das espécies vegetais. Isso torna forte a relação entre vulnerabilidade dos biomas em relação às mudanças climáticas e os extremos de seca. Outro tipo de vulnerabilidade que está correlacionado ao climático é o meteorológico e a vulnerabilidade social, que, segundo um relatório mais atual do Plano de Ação da Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, o PPCD na quinta fase, que é do ano de 2023 até 2027, eles indicaram que o desmatamento na Amazônia está seguindo um padrão diferente do que foram os outros anos passados, o que demanda novas tecnologias e novas abordagens para resolver o problema. Quer saber mais sobre as secas na Amazônia? É só acessar a nossa reportagem completa em liberalamazon.com.